Olá, meus irmãos, passando esse domingo 9 de julho, 10º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus segundo São Marcos, lá no seu capítulo 3º, versículo do 20 ao 35. Jesus voltou para casa e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se alimentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam: está ficando louco. Os escribas vindos de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava o demônio pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele será perdoado, será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam: ele tem um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, que quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, o evangelho de hoje é esclarecedor para nós. É compreensível que Jesus sofra oposições. Quem faz alguma coisa movimenta a vida e provoca reações. Quem não faz nada não tem por que se defrontar com oposições. É os famosos em cima do muro. Jesus mexe com as ideias arraigadas na mente das pessoas do seu tempo. Faz repensar estruturas centenárias. Toca em conceitos intocáveis como o sagrado, o impuro, o permitido e o proibido. No seu pedaço da Galileia, anda de um lado para o outro, prega nas sinagogas, cura doentes, expulsa demônios, discute com as autoridades locais, está sempre fazendo bem. Seus familiares pensaram que ele está ficando louco. Os escribas dizem que ele está possuído pelo demônio e se expulsa demônios, ele o faz pelo poder do chefe dos demônios, para não dizer que está fazendo com o poder de Deus. Assim como ampliou a noção do Shabbat, do sábado sagrado, agora ele amplia a noção de família. Seus familiares não compreendem e, envolvendo sua mãe, procuram fazê-lo parar suas atividades. É então que Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele olha para todos que estão sentados ao seu redor e diz: estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer dizer, Jesus, que agora se abre-se não mais para uma família apenas biológica e consanguínea, mas uma família que vai para os laços espirituais, aproximar-se da família da Trindade. Os laços espirituais agora superam os laços consanguíneos. Ora, os familiares de Jesus serão todos aqueles e aquelas que fazem a vontade de Deus Pai. Ele mesmo veio para fazer a vontade do Pai.
dentre aqueles que estavam sentados ao seu redor, ou dentre seus familiares de sangue, serão membros de sua família, os que fizerem a vontade do Pai. Dentre eles, a primeira entre todos é a sua mãe, que disse sim. A partir do seu faça-se, que o Verbo se encarnou. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Alguém estava disposto a fazer a vontade do Pai. Esse alguém era Maria, a mãe de Jesus. Por isso o Verbo se encarnou e nos salvou. Os escribas acusam Jesus de expulsar os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Ora, se o demônio está contra si mesmo, o seu reino vai desaparecer. De fato, o reino do demônio deve desaparecer para dar lugar ao reino de Deus. Os escribas e todos que ouviam a discussão deveriam ficar contentes se Jesus estivesse expulsando o demônio pelo poder do demônio, porque o demônio estaria perdendo seu espaço e o ser humano sairia ganhando. Mas eles não podiam dizer, mas sabiam claramente que Jesus expulsava pelo poder de Deus, porque é Deus de Deus, é luz da luz, é o Filho unigênito do Pai. Ora, o seu reino, o reino de Deus, ganha força com a sua encarnação e expulsa as trevas do demônio para longe do ser humano. Ora, para entendermos a cena, devemos pedir a ajuda a São Mateus e também a ajuda de São Lucas. Mateus, quando Jesus tinha curado um possesso cego e mudo, e Lucas, que tinha curado o mudo. Se o demônio expulsou o demônio e aquele homem recuperou a visão e a fala, a vitória do ser humano, e todos deveriam alegrar-se, mesmo se for pelo poder do demônio. O que faz em favor do ser humano é obra de Deus. A obra do diabo é que se faz contra o ser humano, a obra-prima de Deus. Por isso Jesus se torna ser humano, encarna, toma parte conosco na nossa natureza humana, porque sagrado é o ser humano, que deve ser divinizado por meio do Filho, através do Espírito Santo, pelo poder do Pai. Meditemos hoje e dissemos e vamos dizer sim, faça-se, fiat-lux, faça-se. Não é verdade? Como fez Maria, dar o seu sim, a sua anuência, como fez Maria, para que Jesus possa trabalhar pela vontade do Pai, por meio do Espírito Santo, em nossas vidas. Muito bem. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Teu inimizade entre a serpente Maria, os filhos dela e os filhos da serpente. Vamos ser filhos da mulher, como Jesus. Imitemos Jesus em tudo. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 129. No Senhor, toda a graça e redenção. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.